Somos alunos da matéria Bases Experimentais das Ciências Naturais. E nesse quadrimestre desenvolvemos o projeto de título A Quantificação de Proteínas em Alimentos Vegetais com Aspecto Semelhante a Carnes Animais e Outros Alimentos Geralmente Usados em Dietas Veganas. As proteínas são macromoléculas com importantes papéis no nosso corpo, como estruturação e funções hormonais, e estão presentes de forma abundante em carnes, peixes, ovos, leguminosas, como o feijão e a soja. A partir de uma análise de artigo, chegamos que o método que melhor seria aplicado ao projeto era o método de Bioreto, pela sua rapidez e simplicidade por ter reagentes acessíveis, além de que levamos em consideração o nível de conhecimento dos alunos e a estrutura do laboratório. O Bioreto consiste em uma mistura de cobre com hidróxido de sódio e tartarato de sódio, que meio alcalino faz com que o cobre se ligue com as proteínas formando um complexo. Esse complexo apresenta uma absorção máxima em 540 nanômetros, e a partir disso podemos codificar, a partir de uma relação de absorvância e concentração, que seria por meio da lei de Lambert-Beer, a quantidade de proteínas hidrossolúveis presentes no alimento em questão. O principal objetivo foi analisar de forma quantitativa a presença de proteínas hidrossolúveis em alimentos de origem animal, vegetal e fúngico. Além disso, buscamos fazer uma comparação entre a quantidade de proteínas presentes em alimentos de origem animal com produtos de origem vegetal e fúngica, que são presentes em produtos veganos. Para a preparação das amostras dos alimentos, primeiro pesou-se 5 gramas do alimento em uma balança analítica de precisão. Utilizando um blender, o alimento foi batido e triturado com um pouco de água destilada e a solução foi completada até 100 ml. Em seguida, a amostra foi centrifugada a 4.000 RPM por 20 minutos. Após os 20 minutos, pôde-se iniciar a preparação das soluções, com o reagente de Bioreto. Em um tubo de ensaio previamente nomeado, com o nome do alimento em questão, foi adicionado meio ml da parte líquida da amostra centrifugada, 1 ml de água destilada e foi agitado manualmente de forma delicada. Depois, adicionou-se 1,5 ml do reagente de Bioreto e agitou-se novamente. Para fazer o branco, foi preparada uma solução com 1,5 ml de água destilada e 1,5 ml de Bioreto e agitou. As soluções turvas precisaram ser diluídas, pois isso comprometeria a leitura da absorbância no espectrofotômetro. Isso foi feito colocando 5 vezes a mais de solventes, ou seja, foi adicionado 5 ml de água e 5,5 ml de Bioreto para manter a proporção. Os tubos foram agitados e após 5 minutos foram feitas as leituras de absorbância no espectrofotômetro de bancada. A primeira leitura de absorbância a ser feita deve ser sempre o branco, para zerá-lo. A seguir, são feitas as leituras de todas as amostras e o valor de suas absorbâncias foram anotados. Com os valores de absorbância obtidos, usando a curva padrão, foi possível achar os valores de concentração de proteínas solúveis. Os primeiros resultados obtidos foram da absorbância de albumina em um comprimento de onda de 550 nanômetros. Esses valores obtidos podem ser observados na tabela 1. Com esses valores, foi plotado o gráfico de concentração de albumina por absorbância, que pode ser visto na figura 1. Dados os valores de absorbância obtidos experimentalmente, podemos chegar nos resultados de concentração apresentados na tabela 2. Ordenando os valores em ordem decrescente de concentração de proteínas hidrossolúveis, podemos observar que a carne e o ovo, ambos de origem animal, possuem altos níveis de absorbância, sendo esses os alimentos analisados com mais proteínas hidrossolúveis. A carne vegana, de origem vegetal, apresenta uma absorbância de 0,222, apenas 0,02 a menos que a absorbância da carne e apenas 0,007 a menos que a absorbância do ovo. Dessa forma, a carne vegana se apresenta como um possível substituto da carne ou do ovo. Ao se comparar a absorbância do frango animal e do frango vegano, é possível perceber que há uma diferença de apenas 0,003, mostrando um intervalo pouco significativo. Portanto, o frango vegano se apresenta como um substituto do frango animal, tendo quase a mesma quantidade de proteínas hidrossolúveis. Já a Ora Pronobis possui uma absorbância de 0,129. Se comparado com a absorbância da carne animal, possui uma diferença de 0,113. E se comparado com a absorbância do ovo, possui uma diferença de 0,1. Esses intervalos apresentam valores significativos, mostrando que essa planta não possui capacidade de ser um substituto desses alimentos de origem animal. Porém, comparando a absorbância da Ora Pronobis e do frango de origem animal, tem-se uma diferença de apenas 0,016. Esse intervalo pouco significativo indica que a Ora Pronobis se apresenta como um possível substituto do frango animal. Com o desenvolvimento deste estudo, foi possível analisar a quantidade de proteínas em alimentos de origem animal e seus substitutos vegetais. Ao realizar as análises, foi possível observar que, após a carne vermelha, o ovo é o alimento mais proteico, sendo assim a melhor alternativa ao consumo de carne. No caso de uma dieta 100% vegetal, a melhor substituição seria por meio da carne vegetal industrializada. Isso porque esse produto é composto por diferentes grãos, como soja, ervilha e grão de bico, assim como o frango vegano. No entanto, o alto preço desses alimentos dificulta o acesso da população geral. Os produtos de preços mais acessíveis, como ervilha, cogumelos e Ora Pronobis, não possuem uma quantidade significativa de proteínas quando comparados à carne de origem animal, de forma que, caso sejam utilizados para substituição, há a necessidade de consumir uma quantidade maior. Desse modo, a substituição da carne em uma dieta de forma a manter a mesma quantidade de proteínas consumidas é possível, no entanto, é necessário atentar-se ao tamanho das porções ingeridas de cada alimento. Muito obrigada.